Ah, estamos combinando hoje de preto os dois. Aí, deu certo. Nunca mais, ó. Nunca mais. Nunca mais. Bom dia, Mauro. Bom dia, comunidade. Bom dia. Queria muito te ouvir sobre a tua avaliação do domingo e dos desdobramentos, né? Dessa manifestação. Olha, Mauro, eu acho que eles demonstraram força. Foi uma mobilização centrada nas igrejas neopentecostais e na classe média anti-PT, anti-esquerda, anti-Lula. Eu acho que esse era o eixo central. Esse eixo central, no meu modo de entender... Oi, Mimi, fala. Peraí, deixa eu... Bom dia, eu estou na live aqui, viu? Tá? Bom, deixa o Genuíno ali conversar. É isso aí. Vamos lá. Nós não vamos falar só sobre o domingo, não, tá? Tem outros assuntos com o Genuíno. Fala, Genuíno. É bom, é da minha filha. Então, eu acho que foi uma demonstração de força. Era uma base social de classe média, baixa e alta, e de religião da prosperidade, as igrejas da prosperidade liderada pelo Silas Malafaia. Eu acho que ele fez uma manifestação calculada. Politicamente demonstrou força, mas ele conduziu aquela mobilização política para a questão central que vai nortear daqui para frente, que é a tal da história da anistia, passar a borracha. Por quê? Porque ele sabe que o caminho dele está traçado em relação à condenação e à prisão. Ele vai tentar, com os seus aliados, colocar a anistia como uma bandeira para eles tentar, com ela, essa bandeira, retornar à política. Acho que esse é o objetivo dele. Ele dá uma perspectiva para essas pessoas em que ele pode ser preso, mas ele vai lutar por uma anistia. Eu acho que isso vai dividir uma parte da classe dominante. Uma parte da classe dominante não aceita a maioria das declarações, como os editoriais de hoje, tanto da Folha, do Estadão, como da Globo, são editoriais que não vão nessa linha, mas eles não fecham essa possibilidade. Não vão na linha, mas não fecham. Por outro lado, o Supremo, Mauro, está numa situação que não tem caminho de volta. A pasta saiu do tubo e não volta. Por quê? Diante das prisões já efetuadas, as condenações proclamadas, e diante da cúpula que está sendo investigada, não tem como não punir Bolsonaro e a cúpula militar e a cúpula civil. Não tem como. Aí o lance vai ser após a condenação, porque mesmo o argumento que ele levanta, que já teve anistia para o outro lado, é bom deixar claro para a população, a esquerda foi anistiada, primeiro, porque ela lutou, segundo, ela foi presa, terceiro, ela foi morta, quarto, ela foi para o exílio, quinto, ela foi torturada, então, e ela foi processada. Entendeu? Então, eu acho que vai ser um debate importante. Para concluir essa parte, eu acho que nós, das forças de esquerda, estamos diante de um dilema. Nós temos que construir, de maneira micro e macro, de maneira processual, uma retomada das mobilizações políticas. Nós temos 3 datas importantes pela frente. O 8 de março, o 1º de abril, que é 60 anos do golpe, e o 1º de maio. Se numa dessas 3 datas nós não demonstrarmos força política com o nosso público, a nossa base social, eu acho que eles fazem o pêndulo pender para o lado da mobilização da extrema-direita. E aí, Mauro, é um fenômeno novo desse período histórico que nós estamos vendo. É o fortalecimento da extrema-direita, produto da crise. Há uma crise econômica, social, cultural, ambiental, ideológica profunda. Eles representam a anticrise e a destruição ampla, geral e restrita, porque eles são a destruição aniquiladora. Por que o discurso evangélico cola? Porque é o discurso, não tem jeito, é o fim do mundo, vamos nos salvar, é o acalento, é o que dá para fazer. Por isso que eu acho que é uma questão complicada para nós da esquerda. Numa situação como essa, ou a esquerda eleva seu programa, suas bandeiras, seus objetivos, então ela fica na defensiva. Se ela ficar só no imediatismo, ela fica na defensiva. O Genuíno, eu queria aprofundar um pouco essa estratégia do bolsonarismo, porque parece que, de fato, o tema
A gente viu um Bolsonaro diferente na Avenida Paulista, né? Neste domingo. Um Bolsonaro, a gente está acostumado com o Bolsonaro que xinga o Alexandre de Moraes de canalha, que é agressivo, que vai para a ofensiva. A gente viu um Bolsonaro falando em passar borracha, conciliação, só faltou falar em União Nacional, né? Quase. Mas anistia. E aí a gente fica sabendo ontem que este discurso dele foi acertado numa conversa com o Temer na semana anterior. O Miola trouxe uma questão interessante, porque eu achei que esse discurso era um discurso de fragilidade dele. O Miola falou, em parte sim, mas por outro lado, ele está fazendo um recuo tático para voltar a ofensiva mais adiante. Porque quando ele fala em anistia, ele está de novo trazendo os militares para o lado dele. Ele está de novo trazendo os militares que serão beneficiados pela anistia, se houver anistia, para o lado dele. Mais do que isso, o discurso dele é um discurso que não é muito diferente do Zé Múcio. O discurso do Zé Múcio é um discurso de passar o pano, de passar a borracha, de reconciliação. Portanto, há uma possibilidade do bolsonarismo ampliar, inclusive, a sua base parlamentar para esse projeto de anistia ter alguma chance de tramitação, botando os militares, para fazer pressão no Congresso e conseguindo adesões no Centrão. Me parece uma jogada inteligente dele, né, Janine? Essa tua análise procede. Em primeiro lugar, porque, ao levantar a bandeira da anistia, ele sabe que tem que passar pela condenação e pela prisão. Passar pela condenação e pela prisão é um período de extremo desgaste, portanto, não é um caminho linear. Ele vai ser condenado e vai ser preso. Ao ser condenado e preso, isso vai desgastar a imagem dele, das Forças Armadas, dos integrantes das Forças Armadas e dos golpistas nesse processo. Então, tem que ser levado em conta. Não é linear. A história da luta política é mais rica do que a gente pode imaginar. É claro que, quando ele sinaliza a anistia e a conciliação, ele está sinalizando que pode voltar. Porque uma liderança que não tem perspectiva de voltar ao poder, ela perde força. E ele está sinalizando que pode, em relação a uma anistia. E essa proposta da anistia vai tramitar no Congresso Nacional, entendeu? Como uma bandeira de agitação. Vai ser uma bandeira de agitação enquanto ele vai passar pela prisão e pela condenação. Eu entendo que o lado que me preocupa é a questão militar, porque, como tem muitos militares envolvidos, esses militares, alguns já estão descartados, que vão para o vinagre, mas outros não. O próprio comandante do Exército, Freire Gomes, o próprio Teófilo, tem, por parte do comandante do Exército, uma certa mão na cabeça. Então, esses setores aí, que são de direita, mas não botaram a mão na cumbuca, esses setores vão ser ampliados. Por outro, a classe dominante, a burguesia velha, a burguesia civilizada, entre aspas, cheirosa, ela usa a extrema-direita como moeda de chantagem, como reserva para pressionar o governo Lula. Olha o Lira, olha a extrema-direita. A extrema-direita faz um jogo duplo. Olha, eles estão aí. É bom não avançar. Olha que eles podem voltar. Olha. Então, a velha direita, através dos meios de comunicação, ela faz esse jogo duplo. Ora é reserva, ora é inimiga. Ora é reserva, ora é inimiga. E eu acho que o discurso dele, nesse sentido, foi um discurso inteligente para esse movimento. Aí, quer dizer, aí coloca uma questão para nós. A bandeira do Sem Anistia, que nasceu no dia 1º de janeiro de 2023, é hoje a bandeira das mais radicais desse processo. E eu acho que, em torno dessa bandeira, sem anistia, golpe nunca mais, e o governo avançar nas reformas sociais, passa a ser uma política alternativa fundamental. Se a gente ficar preso ao centrão, preso a uma institucionalidade oligárquica e não dar sinais de avanço nas nossas articulações políticas, eu acho que ele pode criar mais dificuldade para o governo Lula. Porque nós vamos ter o ano de 2024, é um ano eminentemente político, nós vamos ter depois a preparação em 2025 para 2026, e aí, Mauro, tem um problema que nós temos que levar em conta.
há uma tendência à agudização da crise internacional. E ela bate aqui. Olha o que eles fizeram com a bandeira de Israel. Olha o que eles podem fazer com o desdobramento da guerra na Ucrânia. Olha o que pode acontecer com a eleição nos Estados Unidos. Então, nós estamos numa quadra muito interessante para se fazer política. Agora, uma condição: a esquerda tem que sair do comodismo, da moderação e do aliancismo sem projeto político. Genuíno, eu já estou vendo o Zé Múcio e o Jacques Wagner dizendo: não, é hora de reconciliar o país. Já estou vendo eles embarcando nessa coisa da anistia. Viu? Não demora. Acho que essa é uma questão que... E aí você pode ganhar corpo nesta tese. E a tese da anistia, ela vai embalar uma estratégia que me parece que o Bolsonaro vai embarcar numa estratégia similar à que Lula teve quando estava preso, que é lançar-se candidato a presidente mesmo estando sem possibilidade de concorrer e tentar esticar a corda com a bandeira da anistia, né? Claro. Agora, Mauro, tem um problema nessa caminhada. É a crise sistêmica do neoliberalismo, da falta de condições para a burguesia oferecer alguma moeda de troca para as massas populares. A crise internacional, a crise de financiamento das políticas públicas aqui no Brasil, a crise de geração de emprego, limita a capacidade de ganhar corações e mente para uma conciliação. Você sabe que toda conciliação, para se sustentar, tem que ter alguma coisa de troca. E eu acho que as condições para dar alguma coisa em troca para as grandes multidões, as condições são muito restritas. Por isso que o governo progressista tem que levar isso muito em conta para ele atender o andar de baixo, para ele melhorar a vida e a qualidade de vida das pessoas. Porque a gente, para enfrentar essa hegemonia neopentecostal, que junta a religião com a política com a religião, se nós não tivermos um quadro de melhoria da vida das pessoas, a gente terá dificuldade de enfrentar o debate mais ideológico, mais político. Porque nessa quadra histórica que nós estamos vivendo, pós-crise das revoluções, pós-avanço do neoliberalismo, pós-golpe de Estado, é um momento em que a esquerda está numa certa defensiva cultural, ideológica e política. E se a gente não buscar caminhos para sair desse defensismo, sair dessa história da tutela da correlação de força, como você coloca muito bem, e outras desculpas, nós vamos ficar prisioneiros do status quo. E o que essa direita quer? Que a esquerda seja prisioneira do status quo e eles apareçam, entre aspas, como anti-status quo. Porque eles não são contra o status quo, mas eles aparecem como anti-status quo, anti-instituição. Esse é o jogo. Por exemplo, deixar que a questão se resolva só com o Alexandre de Moraes e com a Polícia Federal, em que pese o bom trabalho que está sendo feito, é uma limitação para as forças progressistas e para o governo Lula. Essa é uma questão que me chamou. É nosso destaque aqui. De fato, é isso. Acho que a presença do Alexandre de Moraes é chave no país hoje. Mas a esquerda está pendurada no Alexandre de Moraes. Teve o ato no domingo, em que pese os tweets da Glaze, são importantes e tudo, mas a Glaze, eu gosto demais da Glaze, mas a Glaze hoje, ela faz tweet, ela não lidera o PT, você não vê ela colocando o PT em movimento, entendeu? Então, diferentemente do Alexandre de Moraes, né, que lidera o TSE, que lidera a ação contra o Bolsonaro, ele põe uma operação em movimento na reação dele. Claro. Né? Então, ele teve uma reação... O PT é uma máquina de militância, tem 3 milhões de filiados. Segundo, tem diretórios pelo Brasil inteiro, na maioria das cidades. O PT tem uma opinião pública petista que chega a quase 30%. E o PT tem uma grande referência, que é o Lula. É claro que a base política do PT sofreu muito com esse processo. Olha, Mauro, não foi brincadeira o que aconteceu com o Mensalão, com o Lava Jato e com o golpe. Isso afetou, feriu, sangrou com a militância do PT. Então, eu acho que a tarefa de articular, de viajar,
de mobilizar, de fazer concertação com outros partidos de esquerda, com movimentos. Nós não podemos entrar nessa dicotomia entre a pauta de afirmação de direitos das mulheres, do povo negro, da comunidade LGBTQIA+, com a pauta econômica, social e política, ideológica. Não dá para entrar nessa dicotomia. Eu acho que está exigindo a gente construir um núcleo de direção no PT e na relação do PT com as forças de esquerda, com os companheiros do PSOL, com os companheiros do PCdoB, com os companheiros da CUT, tá certo? Com os companheiros de várias franjas do movimento popular que está espalhado pelo Brasil. Tem muita coisa aqui embaixo. Agora está faltando uma condução articuladora deste processo. Sim. E aí, Genuíno, então, indo para a questão, você falou, né, desse mantra da correlação de forças, né, do conformismo diante da correlação de forças. Ontem eu confesso que fiquei um tanto surpreso com quando se imaginava que o poder do Lira ia entrar em lenta decadência, o presidente Lula cedeu mais uma vez, né, e fez uma série de concessões ao Lira novamente, né? Eles tiveram reunião no final da semana passada, Lula concordou com o veto que Lira fez ao Padilha. Então, agora ele faz uma interlocução direta com o Lira ou, eventualmente, usa o Rui Costa. O Padilha foi, de fato, afastado da interlocução com o Lira, que era uma exigência do Lira. E ontem saiu a informação de que o presidente Lula recuou daquele veto ao calendário de pagamento das emendas parlamentares e também autorizou ou sancionou ou concordou com o veto que Lira fez ao senador Renan Calheiros ser o relator da CPI da Braskem. Então, quando se imaginava um poder cadente do Lira, ele ressurge aí novamente com grande poder e parece que acorrentando, continuaremos em 2024 com o Lira acorrentando o governo Lula. Olha, eu acho que o movimento feito no final da semana passada, naquela reunião no Alvorada, acho que foi no Alvorada, né? Foi. Eu acho que aquilo ali é um sinal que eu discordo. Porque a situação caminhava para o governo manter a relação com o Lira em outro parâmetro. Priorizar uma base popular mais definida na Câmara, estabelecer os pontos de negociação com o Lira, mas deixar claro que, para alguns assuntos, como essa questão do veto, não dava para negociar. Era preferível perder. Por quê? Porque, em relação ao Congresso, nós temos que sinalizar para a sociedade a responsabilidade da maioria conservadora que quer tutelar o governo. Porque... Desculpe, Mauro, olha bem. Você tem uma situação institucional complexa. A Câmara pode abrir, tem a prerrogativa de abrir ação de impeachment. O Senado pode julgar o presidente. O Ministério Público pode fazer a representação. Olha bem, quer dizer, eu acho que a relação institucional dos poderes está mal equacionada, no meu modo de entender. Eu trato disso no meu livro sobre a Constituinte, Avanços, Herança e Crises. No meu modo de entender, o Lula deveria, no ano de 2024, fazer uma sinalização de polarização, uma sinalização de enfrentamento, mas ele está fortalecendo a ideia da ampla negociação e conciliação. Eu discordo deste caminho. Este caminho é muito perigoso para as forças populares e de esquerda. Eu acho que... Não, foi inesperado, inclusive, né? Porque ele fez uma sinalização na virada do ano diferente dessa, né? Ele reafirmou a política de 2023, né? Da relação com o Lira de 2023. Agora, isso significa que você vai ter um Congresso... E aí, ainda abre esse antagonismo com o Senado, né? O Senado não gostou nem um pouco
né? Não gostou nem um pouco desse privilégio ao Lira e de o Lira, que é da Câmara, vetar um senador na relatoria da CPI. Essa coisa da relação com o Renan ali é complexa também, né? Eu acho que é complexa, essa relação está enfrentando dificuldade desde o início do governo Lula. Você se lembra que o Renan sugeriu que, em vez daquela famosa PEC da transição, fosse uma medida provisória, porque diminuía a dependência em relação ao Lira. E eu, naquela época, eu era contrário à maneira como se relacionou com o Lira. A gente tinha que ter feito um movimento de articular nossa base política, mesmo que não fosse maioria, e, a partir daí, discutir a relação com o Lira como provável presidente da Câmara que ele ia ganhar. É uma outra inflexão, Mauro. É polarizar e tensionar para depois negociar. Nós estamos indo negociar sem polarizar, sem tensionar. Eu tenho uma divergência de fundo. Para o governo diminuir essa força, ele teria que fazer algumas sinalizações com o setor organizado da sociedade. No caso das centrais sindicais, essa questão da nova legislação de direitos trabalhistas para os precarizados. No caso dos movimentos sociais, os investimentos em políticas públicas, como na saúde e na educação. E a pauta de afirmação de direitos, a questão da luta das mulheres, do povo negro, da comunidade LGBTQIA+, tinha que ter uma interação maior. A impressão que eu tenho, Mauro, é que essas áreas são tratadas com uma visão de um identitarismo exclusivista, não é com a integração horizontalizada com as políticas econômicas, social e cultural, ideológica, ambiental. Então, eu acho que há um problema aí, que o Lula ele tem muita experiência, ele tem muita sensibilidade, e pode ser que, num determinado momento, ele resolva fazer uma inflexão. Mas esse movimento, eu tenho discordância com ele. Eu acho que a gente devia fazer um movimento diferente, sem romper os laços e as cordas com o Câmara e Senado. Porque o Senado também tenta politizar pelo outro lado. A maneira como o Senado tentou faturar o episódio de Lula em relação à faixa de Gaza, a denúncia que o Lula fez correta, foi um equívoco. E um equívoco maior quando o líder do governo dá o aval. Então, eu acho que está faltando, Mauro, uma coisa que eu aprendi no parlamento. Mesmo a gente sendo minoria, nós temos que organizar um time que polarize, que tensione, que negocie. Parece que a esquerda está com medo de tensionar e de polarizar. Essa moderação, isso não faz bem num quadro de crise, porque nós estamos vivendo uma crise, Mauro. De hora para outra estoura um problema aí no mundo, de hora para outra estoura um problema aqui, como é que fica? Então, nós temos que levar muito em conta o cenário de uma crise sistêmica que está em processo de evolução. Inclusive, havia uma ideia de que, com a troca da liderança do PT na Câmara, a saída do Zeca Dirceu, que tem relações de grande intimidade com o Arthur Lira, pelo Odair Cunha, que haveria uma mudança, mas ele deu uma entrevista frustrante, né, na Folha, dias atrás, sinalizando que vai continuar a vassalagem do PT, da bancada do PT na Câmara, ou da liderança do PT na Câmara, ao Arthur Lira, né? Ô, Mauro, eu acho que está acontecendo com essa militância intermediária do PT, os deputados, a militância que dirige o partido, um problema, um fenômeno. A porrada que deram na gente foi tão grande que criou uma sensação de medo do medo. Não foi brincadeira o que fizeram com a militância do PT. Segundo, o caminho que levou o Lula a presidente da República, eles estão absolutizando que é o único possível, que é a aliança ampla, sem polarizar, sem negociar. Eu acho que isso é um equívoco. Terceiro, o partido não está se mobilizando. O partido não está tomando posição. Por exemplo, o partido tinha que ter sido mais ativo com o apoio à declaração do Lula sobre o genocídio na faixa de Gaza, né? Assim, de maneira mais uníssona, de maneira mais coesa, como a gente fazia no passado. Em vários momentos o PT fazia isso, mesmo marcando posição. Então, eu acho que nós estamos enfrentando um problema. A governabilidade, que foi uma mantra que sempre acompanhou o PT desde 2002,
quando a gente fez a Carta aos Brasileiros, e a ordem econômica sagrada, o credo neoliberal, a gente nem questiona as bases da governabilidade, nem questiona o credo neoliberal. Isso é uma limitação para o alcance das reformas transformadoras do nosso governo. E é por isso que eu apoio o governo de maneira crítica, de maneira fiscalizadora, de maneira fazendo cobranças. Eu acho que esse é o problema. Está entendendo? O problema é esse. Por exemplo, o ajuste fiscal, ele impõe limites para o investimento público que vai ter reflexo na campanha, no ano de 2024, Mauro. Isso não é milagre, você não faz milagre, isso é concreto. Entendeu? Então, eu não estou propondo virar a mesa, eu estou propondo enfrentar, negociar, tensionar. É um caminho mais que pode dar mais espaço de manobra para o governo no Congresso Nacional. Tá aí, ó. Esse é o novo... Oi? O fato de não ter maioria não é impeditivo. Você pode ter uma minoria qualitativa e fazer polarização e negociar. Se você começa já negociando, você vai negociar mal. Sim. Primeiro você polariza, depois negocia. O Odair Cunha não é tão conhecido assim, né? Como era o Zeca Dirceu, vai ficar agora, o novo líder do PT. Na entrevista, realmente fiquei chocado com a entrevista dele, ele falando que não tem posição sobre a questão da saidinha, que é uma bandeira da extrema-direita para manter os presídios como verdadeiras senzalas. Disse que o Lira, como é que é aqui, ó? Que o Lira é um aliado. Ok, o presidente Lula. Ele pergunta: o Lira pode ser considerado aliado? Ele é aliado do governo, não atrapalha em nada os interesses e a aprovação dos projetos. Não tem nenhuma crítica ao Centrão, nada. Eu divido, Mauro, tanto da liderança da bancada do Odair, como eu divido da liderança do governo na Câmara e da liderança do governo no Senado. Esses líderes estão fazendo uma disputa rebaixada, de baixa intensidade. Nós temos que elevar a temperatura, porque a força do Lula, a base que o Lula tem, a repercussão das intervenções dele, exigiria que a gente fosse mais combativo, mais ousado. É minha postura crítica a essas lideranças no Congresso Nacional. É isso aí. Obrigado, Genuíno. Boa semana para ti. Vamos avaliando. Um grande abraço, viu, Mauro? Estamos aí na luta.